Reflexão do dia, Marcos 3. O evangelista Marcos continua de forma dinâmica falando da vida de Jesus e de seus constantes milagres, do trabalho permanente de Jesus. Aqui, nesse capítulo, ele faz referência a uma discussão, porque alguns líderes religiosos começaram a contestar o que Jesus fazia e diante do poder manifesto por Jesus, por exemplo, expulsando demônios, eles chegam a dizer que Jesus tinha Beelzebu e que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus aproveita essa oportunidade para lhes ensinar algumas coisas muito interessantes. A primeira vai pelo caminho da lógica, quando ele diz que um reino dividido não pode subsistir e que simplesmente não faz sentido nenhum que o próprio diabo lute contra si mesmo. Então Jesus os chama à lógica e ao raciocínio para perceber que o argumento deles não fazia nenhum sentido, não tinha nenhuma razão. Mas depois ele avança e faz uma referência àquele que entra na casa do homem valente e o amarra para saquear os seus bens. Jesus aí faz uma referência muito interessante àquilo que ele veio fazer no mundo. Ele veio justamente resgatar almas perdidas que estavam sob o poder do demônio. Isso acontecia de forma prática e visível na expulsão de demônios, mas acontecia de um modo geral na vida daqueles a quem Jesus libertava. Lembre-se daquilo que Jesus diz, de acordo com o evangelista João: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A missão de Cristo é uma missão libertadora. Mas para nos libertar, é preciso vencer aquele que nos aprisiona. E ele lembra que o que nos aprisiona é o pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é o que Jesus diz. Se estávamos como servos do pecado, cativos pelo inimigo de nossas vidas, Jesus veio ao mundo para vencer o pecado, para vencer o diabo, para saquear o inferno e para resgatar as almas perdidas. Que imagem interessante aquela pintada por Jesus nesse momento. Ele veio para amarrar o valente e para resgatar aqueles que eram mantidos cativos. Mas então Jesus avança para uma outra declaração, uma outra lição preciosa, quando ele afirma que qualquer pecado pode ser perdoado, à exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. E já falamos sobre isso aqui em nossa reflexão que tratou do capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, quando esta mesma declaração de Jesus é apresentada. Quando Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele quer ensinar aos líderes religiosos que, na verdade, o grande entrave à sua salvação era a não aceitação de seu estado pecaminoso. Nunca é demais lembrar que a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez não convencido de sua necessidade, do seu pecado, um homem jamais buscará o perdão de Deus e, portanto, não haverá como ser salvo. A grande dificuldade daqueles líderes religiosos era justamente a sensação que eles tinham de que eram santos, de que eram perfeitos. Estavam prontos a cobrar dos outros determinadas atitudes, mas não estavam prontos a eles mesmos buscarem acertar. Se reconhecemos o nosso erro e buscamos o perdão de Deus, não há risco de não sermos atendidos. Seremos perdoados, a menos que não admitamos os nossos erros e a nossa necessidade. Lembre-se, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, é o que Davi nos diz lá no Salmo 51. Temos a certeza de que buscando o perdão de Deus, ele nos alcança. Que essas lições preciosas desse texto nos ajudem a entender mais sobre o amor de Deus por nós, sobretudo, sobre o modo como esse amor age, resgatando-nos e perdoando-nos, para que possamos segui-lo. Amém.